Bom dia, pessoal. Bira Monteiro, do canal Bira Monteiro, que está agora impedido de fazer transmissão, então vim para o Facebook. Comecei meu dia assim, ó, estudando Pensamento Neoconservador, de Eduardo Mascarenhas. Não sei qual que é a orientação dele, orientação política, mas eu acredito que todo escrito que tem algum sentido, ou que tem algum patamar de conhecimento e alguma parte de história ou ciência tem como ser aproveitado. Mas vamos lá. Eu queria colocar uma frase no início desse domingo para vocês. A economia invariavelmente se vinga. Olá, bom dia, Francisco Lima. A economia invariavelmente se vinga das manipulações. Resultado: ou se respeitam as leis econômicas e se tornam as providências para levar a taxa de investimento ou o único fator gerador de novos empregos, ou não se levará jamais o salário médio para o povo trabalhador. Olha, o que acontece no Brasil hoje? Vivemos lá basicamente um comunismo déspota, ou seja, e um parlamentarismo déspota também. Por quê? Porque se resume tudo ao parlamento, o parlamento decide tudo, ou o STF, um dos dois. O executivo está sempre refém dos dois e fazendo moeda de troca, coisa que não está acontecendo hoje. E a população dá aporte para isso. Mas quem paga essa conta é a própria população. Isso é que as pessoas não conseguem entender. Então, hoje de manhã, eu só escrevi isso aqui, ó. Só isso aqui. Que eu estou juntando a caixa, né? Eu dei uma estudada em vários pontos aí, por exemplo. Eu fiz uma dicotomia aqui, que falava de que quem paga a conta do apoio social é o próprio apoiado social. Com todas as formas de impostos, contribuições, tarifas e toda sorte de pedágios sociais que nós pagamos. Proporcionalmente, quem tem menos paga mais. Quem sofre os primeiros na crise são aqueles mais pobres. Quem ganha menos. Quem sucumbe nos serviços públicos. Não é quem pode pagar uma conta de hospital particular. Quem acredita mais nos populistas? Justamente aqueles que pagam a maior conta. Eu fui me fazendo as perguntas e me respondendo. A população de renda mínima, por sua condição, tem menos esclarecimento e mais emoção, e essa emoção se transforma em frustração depois que a sua ação não é fértil para o retorno das suas atividades laborais. Aí vem alguém prometendo mundos e fundos e as pessoas vão aceitando. Portanto, é interessante estudar o pensamento humano do ponto de vista daquilo que ele quer conseguir, mas ele não quer fazer. Eu vou dar um exemplo, um regime, né? Então a pessoa quer emagrecer, mas acontece que ela não quer deixar de comer a feijoada, ela não quer deixar de comer o doce, ela não quer deixar de fazer aquilo, mas ela quer emagrecer do mesmo jeito. No pain, no gain. O cara quer ficar bombadão, né? Quer ficar forte, mas ele não quer malhar, então ele vai lá e usa um anabolizante. O que vai acontecer com ele? Ele vai acabar no hospital. Então, é isso que eu tento passar para as pessoas dioturnamente, estudando a melhor maneira de conseguir transcodificar isso. Eles pegam os sentimentos das pessoas e a vontade das pessoas fazer alguma coisa em relação ao a resolver o seu problema financeiro e tal. Assim como financeiras fazem isso. Ah, você não tem dinheiro? Não tem problema. Aqui na financeira tal você recebe o seu dinheiro na hora. Agora você vai pagar 3 vezes aquilo que você pagou, que você recebeu. Com uma taxa absurda de juros. Não se preocupe, vote em mim, eu vou cuidar de você, nunca mais ele vai ver você na sua vida. Como é que se resolve isso? Consciência, estudando e lendo, e entendendo o que de repente, aquela mãe que a gente tem, que briga, que puxa a orelha, aquela que fala com você, que entra ferrado em você, é ela que quer teu bem. E não aquela pessoa que está sorrindo para você, te abraça e pega o bebê no colo, dá um beijinho neles e daqui a pouco, meu Deus, odeio pobre. Né? É só você olhar a história aí para ver que eu tenho vários fatos que eu não posso falar de determinadas autoridades que eu vi aloprando com pessoas simples, inclusive com motoristas. E
e depois, hoje, ele recebeu a paga dele porque Deus é justo, né? Deus é justo e ele está lá onde ele tem que estar. Então, eu já fiz segurança de criaturas inimagináveis e essas criaturas hoje estão no lugar devido delas. Ou no esquecimento, ou elas estão bem atrás das grades. E a gente tem que entender que a gente perpetuar essa maneira de lidar, está aqui nesse aqui, ó, psicanálise do pensamento neoconservador. O conservador ele tem que entender que ele pode evoluir sim. E a gente teve um período da vida da gente que a gente achava que era demodê, né? Que era babaquice, você é quadrado, você não gosta disso, você não gosta daquilo, você é preconceituoso. E essa onda do politicamente correto veio ganhando as pessoas e veio ruindo os valores dela de baixo para cima, da base para cima, a ponto de criar tensões entre pais e filhos, coisas que acontecem normalmente, mas no nível muito maior, a ponto de crianças de abandonarem lá e morar em comunidades, etc. Tem várias histórias na internet sobre isso. Bom, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte ponto. Nós estamos no caminho certo. A gente está fazendo tudo que é correto, ou seja, aquilo que tem que ser feito. Ou se fazia isso, ou sabe Deus para que lugar que nós iríamos. Numa comunidade onde uma pessoa recebe milhões de reais numa lei artística para subir num palco para dizer que Jesus Cristo é gay, realmente a gente não estava indo no caminho certo, não. Não estava. Uma comunidade onde um ex-governante vê duas mulheres rolando, se beijando dentro de cima de um palco como uma atividade educacional, uma atividade educacional não diria, mas uma atividade pública, e ele do lado dando risada, estamos indo no lugar errado. Um local onde tem uma demonstração de uma exposição de artes que denigre completamente itens religiosos, nós estamos indo para o lugar errado. Se fosse em outros locais do país, o teatro, o local onde estava, o museu onde estava essa exposição, teria sofrido um ataque terrorista, com certeza. Mas como nós estamos no Brasil, as pessoas ainda pensam, né? Elas ainda raciocinam, eu acredito que isso não seria uma coisa muito boa, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nesse início de manhã, eu apoio o juiz Sérgio Moro, o ministro Sérgio Moro, ou o então juiz Sérgio Moro, em tudo que ele fez. Eu acho que ele não fez nada de errado. Eu não vou apoiar um americano sem vergonha, metido com tudo que tem errado no mundo, e eu não dou credibilidade para uma pessoa que vai invadir o celular da outra para roubar os seus dados. Eu vou só contar uma coisa para vocês. Ontem eu fiz a live sobre ele e o Sérgio e o Caio Coppola, desculpa, o Caio Coppola falando com eles. E o Caio Coppola tentava falar e ele pulava por cima. Tá na Jovem Pan, só olhar lá. E ele vinha por cima e achava injusto que o Caio Coppola tivesse dito para milhões de pessoas tal coisa. Totalmente a maneira, o modus operandi comunista de não deixar o outro falar, entendeu? E ao mesmo tempo utilizasse dos meios mais escusos e acusar as pessoas de fazer aquilo que ele faz. Ponto. Isso aí já está latente, todo mundo sabe disso. Agora, os imbecis mesmo, a palavra é essa, idiotas úteis que apoiam essa criatura, entendeu? E que chegam ao ponto de desejar a morte do presidente da República. Repórteres estão falando isso. Nas manifestações apareceram esse tipo de coisa, tá entendendo? Então assim, desejar a morte de alguém. Então, você vai vendo o que seria do nosso país se esse povo voltasse ao poder. O que seria da nossa comunidade se esse povo voltasse ao poder? Porque eles podiam instituir alguma lei aí que quem fosse contra o governo fosse fuzilado, como aconteceu em Cuba. E acontece, não aconteceu? Acontece. É só alguém. Agora o povo já está amaciado, mas no início o povo disse não, negativo. Foi muito pro paredão. Então, se eles desejam a morte de um presidente da República a ponto de pagar uma pessoa para tentar fazer isso com uma faca, depois consegue a absolvição dele, mas que eu até acho que
foi muito bom para nós, contanto que a gente tome cuidado em relação ao que vai acontecer com ele daí para frente, porque o bichão vai ficar doidão lá no sanatório lá, amaciado lá para sempre. Mas de qualquer maneira, a palavra absolvição está na mídia inteira, como que se ele não fosse culpado, como se ele fosse um coitadinho. Esses tapas na cara que nós tomamos na sociedade, ele é fruto da tua falta de intenção ou da tua falta de atenção, né, em relação à política. Em relação não é política, não, é o seu dia a dia. Se você conseguir separar a política do seu dia a dia, eu quero fazer um debate com você. Como é que você separa a política do dia a dia? Como é que você separa a gasolina da política econômica? Como é que você separa o pãozinho da política econômica? Como é que você separa o café da política econômica? Como é que você separa isso? Ah, não, eu não quero saber disso, eu vou ver o futebol. Isso, é exatamente isso que eles querem. Ah, não, eu não gosto disso aí, Bira, isso é chato. É exatamente isso que eles querem. E a minha briga aqui não é política, não. A minha briga aqui é de opinião pública. O brasileiro não tem opinião. Sabe por que ele não tem opinião? Porque ele não abre um livro, ele não pega um livro, ele não lê, ele não se informa, ele não sabe o que está acontecendo. Ele abre o Jornal Nacional que ele vem, já abre a tampa da cabeça dele, aí o Jornal Nacional já vem com um sabão e com uma esponja, já lava a cabeça dele assim, ó, e pronto, ele sai dali e é tudo aquilo, tudo é verdade. Aí, se não é o Jornal Nacional, é o Jornal da Band. Se não é o da Band, é o da Record. E eu vejo as notícias se concatenando ali, uma atrás da outra, de uma maneira que você não consegue refutar aquilo se você não tiver um mínimo conhecimento político. Mas ninguém gosta de ouvir isso. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro, infelizmente, gosta de ser enganado. Ele gosta de viver na enganação e depois ele gosta de reclamar. Ele gosta de dizer assim, meu Deus, a gasolina está cara. Meu Deus, o pãozinho está caro. Ele gosta disso. Realmente, como eu tenho dito para vocês aqui no Facebook há muito tempo já, o povo brasileiro tem que ser estudado por alienígenas, porque o pessoal da NASA não dá conta. Ele não dá conta. Portanto, meu desagravo agora de domingo é dizer o seguinte, vocês vão acreditar no americano que tem um site e já vazou informação de um monte de gente, criou factóides de um monte de gente, estratagemas, que não tem um mínimo de credibilidade, envolvido com o que tem de pior nesse país, ou vocês vão acreditar no ministro Sérgio Moro, que está tentando fazer uma caça aos corruptos de verdade nesse país. Aí fica com você a resposta. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E eu, Birajara, eu sou Moro até morrer.